Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos ver o funcionamento do claro escuro em uma forma simples. E a primeira coisa é nunca trabalhar com fundo branco. É uma vantagem trabalhar com fundo médio, porque você tem como caminhar na direção dos escuros e na direção dos claros. Então o que faremos é entonar esse fundo aqui. Então, como eu disse, é importante ser um cinza médio. Aqui, ferramenta de preenchimento. Numa nova layer, vamos fazer a esfera. Essa seleção aqui de círculo. Tá? Se você clicar aqui, você vai ter vários tipos de seleção. Segurando Shift, você mantém o círculo correto. E com o espaço você arrasta para um lado e para o outro. Então vamos manter a seleção para não vazar o desenho. A primeira coisa é criar uma divisão nítida entre área de luz e área de sombra. Então vamos lá criar, só descer a seleção um pouco. Aqui. Vamos trabalhar com esse brush número 40, pincel macio. Baixar um pouco a opacidade, em torno dos 50%. E criar a divisão, área de luz e área de sombra. É importante que o ponto mais claro ele não toque a borda do círculo, tá? Que isso vai acentuar um aspecto gráfico que vai quebrar um pouco da espacialidade. Então o ponto mais claro vai ficar aqui para o meio, onde depois vai entrar o brilho. Então nós trabalhamos sempre do meio da escala. Tá? Temos aqui o escuro, claro, e vamos iniciar nosso trabalho do meio, abrindo a escala aos poucos. Abriu para um lado, vai abrir para o outro. Não podemos abrir todos os claros sem avançar nos escuros. Então partimos do meio, abrimos um cinza para o escuro, um cinza para o claro, outro para o escuro e outro para o claro. Vamos pensar nesse sentido. Então, feita essa divisão de área de luz e área de sombra, vamos marcar o eixo da sombra. O eixo da sombra ele vai dividir as duas áreas, ele é mais escuro do que a própria sombra. Então, eu não clareei, isso é importante. É importante não clarear dentro da sombra. Então, lança-se o cinza médio na sombra, de forma que você tenha como trabalhar sempre escurecendo dentro da sombra. Não tem problema clarear, não é errado, mas aumenta a possibilidade de erro. Então, todos os cinzas que compõem a família das sombras, eles não vão
nem se aproximar dos cinzas que compõem a família da luz. Família da sombra tem um grupo de cinza, família da luz, um grupo totalmente diferente. Então, na escala você vai ter um salto, como se eu tivesse 3 cinzas, por exemplo, para a área de luz, 1, 2 e 3, e 3 cinzas para a área de sombra, 1, 2 e 3, bem distantes uns dos outros. Então temos 2 cinzas já na área de sombra. Esse aqui que vai equivaler à luz na sombra, e esse que é o eixo da sombra. Vamos trabalhar com mais 2 também na área de luz. A sombra da luz e a luz própria. A nomenclatura não importa, tá? O que interessa é a consciência da existência desses 4 cinzas, dessas 4 famílias de cinzas, e de sua relação. É importante que o fundo não seja uniforme. Então, durante a pintura, nós vamos evitar ao máximo áreas uniformes. Quanto mais variação tonal, melhor. Então, aonde é claro aqui, nós vamos escurecer no fundo para criar uma área de recorte maior. E essa área pode se diluir para o outro lado. Como você vai modular o fundo, isso não importa. O importante é que haja modulação, que haja variação tonal. Da mesma forma, como eu disse que o ponto mais claro não pode atingir a borda do círculo, o ponto mais escuro do fundo também não pode atingir a borda do círculo. Então, a gente lança o ponto mais escuro para uma área ligeiramente afastada do círculo.
Fazer também a área de sombra projetada. A sombra projetada, ela vai ser sempre mais escura perto do objeto que a projeta e vai ficando mais transparente conforme se afasta dele. Então, nesse ponto aqui, nós temos uma área de fusão, que é uma área importante, onde a configuração do objeto se perde para que se misture as áreas, as sombras internas com essa sombra projetada. Como vocês repararam, desde o início eu não clareei aqui dentro. Eu vou só escurecendo em volta, que por relação, por comparação entre os cinzas, isso aqui vai parecendo mais claro. Você trabalhar clareando dentro das áreas de sombra, a possibilidade de erro é muito maior. Com esse pincel aqui mais duro, vou fazer a área de brilho, que também não é branco. Bom lembrar que, a rigor, branco é a ação plena da retina. Então, é apenas quando você olha para o sol. É óbvio que, enquanto pintor, enquanto ilustrador, você tem liberdade para aumentar o contraste do seu trabalho. Mas, a rigor, um desenho tonal mesmo, o branco é apenas quando você tem uma percepção de luz direta. Então temos aqui área de fusão, onde a sombra interna se mistura com a sombra projetada, área de luz na sombra, área de maior recorte e a área de brilho. É importante definir com clareza essa hierarquia, tá? O que é mais claro, o que é mais escuro e onde está o maior contraste. É importante ter isso muito bem definido. Eu vou mostrar a aplicação disso aqui no trabalho do pintor, aqui do Proudhon. Fica evidente aqui a área do eixo da sombra. E temos aqui o eixo da sombra. Alguns pintores vão trabalhar com a faixa de eixo da sombra mais larga ou mais fina. No caso dele aqui, ele trabalha com a faixa de eixo da sombra bem fininha. Normalmente trabalho com ela bem mais larga. Mas isso não importa. O que interessa é a presença
desses elementos, desses ingredientes do desenho: recorte, fusão, luz na sombra. Vamos lá. Aqui no Zurbarán, temos uma série de áreas de fusão aqui, a sombra daqui, da parte de baixo do manto. Ela se mistura com a de cima, que se mistura com a barba. Deixa eu aproximar. Então, é um caminho dos escuros que é criado. Tá? Um caminho independente do desenho de linha, com um grau de autonomia. Trabalho do Muchá. Isso eu trouxe para mostrar algumas diferenças. Então, existem alguns elementos que lançam o desenho no espaço e outros que trazem ele para o plano. Então, isso aqui é um desenho mais no plano do que no espaço. Esse aqui é um desenho mais espacial. Então, recorte, fusão, luz na sombra e ausência de linha. Desdobramento dos meios tons e cores desaturadas. São coisas que trazem a figura para o espaço. Então, aqui a utilização de linhas de áreas chapadas, de cor um pouco mais saturada. Isso traz a figura para o plano. Então, são dois opostos. É óbvio que não é... O trabalho não é 100% planário e o outro 100% espacial. É uma escala entre plano e espaço que o seu trabalho tem que permear. Então, o Zurbarán, Caravaggio. Fica evidente aqui a área de fusão. Ó. O pescoço se dilui por aqui. Existe uma divisão nítida entre as duas áreas. O Proudhon é especialmente didático, porque ele fecha o trabalho em 4 famílias de cinza, mais ou menos. Você tem a família da luz na sombra, família de cinzas que compõem o eixo da sombra, e na família da luz você tem 2 cinzas. Esse cinza mais estourado e esse cinza aqui que é próximo do valor do papel. Tá? Então, são 4 famílias, mais ou menos, que ele desdobra. Tá? Então, você tem que desdobrar a família, criando vários cinzas, de forma que esses cinzas mantenham relação de familiaridade. Tá? Os cinzas dessa família não se repetem aqui nem aqui. Esse é um trabalho do Mark Júnior, pintor brasileiro. Fica muito nítido essas áreas de fusões, elas acontecem com muita clareza aqui. O desenho da perna praticamente desaparece, o contorno. Ele trabalha com uma faixa de luz na sombra bem fininha, tá vendo? Bem diferente do Proudhon, que trabalha com a faixa larga. A fusão se torna bem evidente aqui. O que é importante ter em mente é que isso não vai estar no modelo. Tá? Que isso são exigências visuais. Isso é regra de desenho. E se o modelo está posando para você, isso não vai estar lá pronto. O olhar do pintor é seletivo e faz parte da sua função enquanto ilustrador, enquanto pintor, acentuar uma série de eventos dentro do desenho e desvalorizar uma série de outros eventos. Tá? É importante entender que arte é construída, não é cópia do real. Então, esse foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Abraço a todos. Curtiu? Ainda tem mais alguma pergunta sobre arte digital? Pressione gostei e deixe agora sua pergunta ou comentário. Para acessar mais vídeos, inscreva-se nesse canal e confira os links abaixo. Created using Powtoon.